Que Deus abençoe. Vamos para o nosso oitavo módulo. Nosso oitavo módulo, vamos seguindo este curso de teologia Maná da Palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos aí numa correria, não podemos parar. Você que está fazendo esse curso está sendo abençoado, tá? Nosso oitavo módulo, nós vamos falar sobre a doutrina da igreja, que é a matéria eclesiologia. Já pegue o seu papel, caneta, sua Bíblia, já vai anotando, vai estudando, em nome de Jesus. Doutrina da igreja, eclesiologia. Vamos seguir aí. Qual que é o objetivo deste módulo? É entender o que é a igreja. Muitos não têm um entendimento do que é a igreja. Muitos não sabem o que é a igreja. Então nós vamos entender o que é a igreja segundo o que a Bíblia nos diz, tá? Nós vamos conhecer a origem da igreja, nós vamos conhecer a natureza da igreja, nós vamos conhecer o propósito e a missão que a igreja tem. E nós vamos também entender o papel de cada crente dentro do corpo de Cristo. Ok? Então, já vamos nos ligar e que o Espírito Santo nos ajude e nos fortaleça em nome de Jesus. Doutrina da igreja. Qual que é o significado quando você para pensar sobre igreja? Qual é o significado da palavra igreja? Igreja, ela vem do grego, significa eclesia, tá? Que significa chamados para fora. Então a igreja no grego significa chamados para fora. Tá vendo a diferença? Porque muitos fazem dentro da igreja e não fazem fora. Então o significado é totalmente ao contrário. Igreja é chamados para fora. E as pessoas estão ali dentro, achando, né, nesse chamado dentro da igreja, e só fazem dentro da igreja, se comportam como crente dentro da igreja, as atitudes de crente são dentro da igreja. Então, igreja no grego significa eclesia, que é chamados para fora, tá? O que é a igreja? A igreja é o conjunto de pessoas, é o conjunto que foram chamados por Deus, salvas em Cristo, separados do mundo, para viver uma comunhão com Ele. Então é um conjunto de pessoas que foram separadas, salvas, fora do mundo, para viver uma vida de comunhão com Jesus, com Cristo. O que ele vai dizer em Mateus 16, 18? Já abre a sua Bíblia. Olha o que Jesus vai declarar. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que forte, que tremendo isso. Então, a igreja, para você entender, não é o templo físico. Mas a igreja é o povo, o conjunto de pessoas, é o povo de Deus reunido sobre o senhorio de Cristo. É um povo, é um conjunto de pessoas reunidos em nome do Senhor. Tá? Vamos falar agora da origem da igreja. A igreja, ela foi fundada por quem? Foi por quem? Foi pelos católicos? Foi pelo apostólico católico romano? Não. A origem da igreja, ela foi fundada por Jesus Cristo. Essa é a origem da igreja. Tá? E vai dizer em Efésios 2:20 que a igreja foi fundada por Jesus Cristo. Ok? E como ela foi inaugurada? Com o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Nós falamos sobre isso. Atos 2. E ela foi formada por todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e como Salvador. Vamos falar agora sobre a natureza da igreja.
tá? A Bíblia, muitas vezes, ela vai usar muitas figuras de linguagem para descrever vários assuntos. E não é diferente com a igreja. Então, a Bíblia usa várias figuras de linguagem para o nosso entendimento. Então, nós vamos falar. Primeiro, figura de linguagem, que é a natureza da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Ok? Cristo é o cabeça e os crentes são os membros. Ok? Não podemos fugir dessa realidade de que Cristo é o cabeça da igreja. E nós somos os membros. 1 Coríntios 12, do 12 ao 27. Então, primeiro, a natureza da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Segundo, a igreja é a noiva de Cristo. O que isso representa? Representa o amor e a aliança com Jesus. Nós somos a noiva de Cristo, esperando o noivo, que é Jesus. Representa uma aliança com Deus, representa uma aliança com Jesus. Ok? Terceiro, a natureza da igreja. A igreja é o templo do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo habita na vida, no coração, dentro do cristão. 1 Coríntios 3, 16, 17. Então, é corpo de Cristo, a noiva de Cristo, templo do Espírito Santo. E para fechar o quarto, a igreja é o povo de Deus, escolhidos para anunciar suas virtudes, a palavra do Senhor, a Bíblia, a palavra revelada. 1 Pedro 2, 9 ao 10. Ok? Então, estes são a natureza da igreja. Vamos falar agora da composição da igreja, tá? A igreja é formada por todos os salvos em Cristo Jesus, em todas as nações e tempos, ok? Então, nós temos que entender sobre essa composição da igreja, que a igreja é formada por pessoas que se dizem salvas. Porque a gente entende que nem todo que está na igreja, nem todo que está na igreja, nem todo que serve a Deus, nem todo que faz ministério, nem todo que prega e fala o nome de Jesus vai ser salvo, e essa é uma realidade. Mas a igreja é formada por todos os salvos em Cristo Jesus. Então, se divide-se em duas dimensões a igreja. A igreja universal. Não estou falando da marca Igreja Universal, tá? Estou falando da Igreja Universal, não é a Igreja Universal do Reino de Deus, essa igreja. Estou falando que a igreja se divide em duas dimensões. A Igreja Universal. Todos os crentes de todas as épocas, desde a fundação do mundo, a igreja é universal. Ok? A igreja também é local. São comunidades específicas reunidas para adorar, para ensinar e servir a Deus. Atos 13:1. Então nós temos a Igreja Universal, que é todos os crentes de todas as eras, de todas as épocas. E nós temos a igreja local, que são as comunidades vizinhas específicas reunidas para adorar. Essa é a composição da igreja. Vamos falar agora do propósito da igreja. Qual que é o propósito da igreja? Nós vemos esse tanto de coisa acontecendo. Já perderam o foco do que realmente significa a igreja de Cristo. Qual que é o propósito? Adorar a Deus. Vamos reunir um conjunto de pessoas, vamos nos reunir em uma só mente, em um só coração, para adorar a Deus. Tá? Segundo, para a edificação dos crentes. Ou seja, através do ensino, através da comunhão, através do discipulado, do aprendizado. Evangelização do mundo, que é o propósito da igreja, cumprir aquilo que foi falado no Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então servimos ali na igreja para adorar a Deus, para a edificação das nossas vidas, para também a evangelização no mundo, que é o Ide do Senhor, e o serviço
do amor ao próximo. Amar os nossos irmãos. Ok? Este é o propósito da igreja. Ok? Vamos falar agora sobre as ordenanças da igreja. O que a igreja ordena segundo a palavra do Senhor? Isso são as ordenanças. Tá? Qual que é a primeira ordenança? O batismo nas águas. Todo cristão, ele tem que passar pelo batismo nas águas. É um símbolo, é apenas um simbolismo público da nossa fé, dizendo: estou morrendo para as minhas antigas práticas, para o velho mundo, e agora estou nascendo de novo. É um novo nascimento. Ok? O batismo nas águas. É quando João, que Jesus não precisava ser batizado, mas ele vai demonstrar o batismo nas águas como um simbolismo de fé e de uma nova transformação, uma mudança. Que João Batista vai falar: Jesus, eu não sou digno de batizar. Não sou digno, você é o Messias, você é o Filho de Deus. Mas Jesus mostrou que é necessário, mostrando para o povo que é necessário o batismo nas águas. Ok?